apresentava, dava as boas-vindas ao painel. Obrigada a todos. Eu não estava a contar introduzir este debate e esta mesa, mas tenho muito gosto. Eu tive uma experiência muito interessante na campanha americana, na última campanha americana do Barack Obama, em 2012. Estive nos Estados Unidos e trabalhei na campanha do Tim Kaine e do Barack Obama. E achei interessante algumas das questões que foram levantadas no último painel e se calhar pegava em algumas ideias de que falamos no último painel para discutir um pouco com a mesa que tenho aqui e também para convidar-vos a participar e a intervirem no debate. Eu tenho aqui à minha direita o Walter Dean, que é um jornalista americano, é o único americano que está aqui entre portugueses e que pode, de alguma maneira, podemos tirar partido disso, da sua visão interna dos Estados Unidos, e enquanto jornalista, e que falávamos há pouco do problema da internet e da mobilização, de que maneira é que a internet e as fake news e how do you see the elections, how they are going on, and also how do you see the end of the gatekeeping, the problem of the end of the journalist role, and the problem of being the citizens doing the reporting, and the problem of accuracy of the news, the fake news. How would you comment that? First of all, can I do something? And you're welcome to translate. Okay. I won't use a microphone because I think I can talk loud enough. As you watch these results, to make sense of them, this is the figure you need to watch. And they've hidden it. This is percent of estimated vote. So in each election, the election commissioner estimates turnout, and then when you get actual numbers, it'll be a percentage of turnout. So, I mean, this is 8%. So this is meaningless, these figures. And I don't think we're going to see good figures until 3 a.m. here. Maybe later, depending on how tight the races are. So 3%. I mean, these are meaningless. And you don't know what, that could be absentee ballots counted earlier. It could be ballots from a certain geographical area of a state or a county. You just don't know. So don't get caught up in all of this just yet. Do you want to translate any of this or not? Not necessarily. Okay. And if somebody mentioned this before, I apologize that I cannot do this in Portuguese. The thing you need to remember about Congress is everybody hates Washington, but they love their local congressperson. Okay. So to call this a Trump election is risky. It could be, but what happens is people are not voting for Trump, they're voting for their local congressperson who they may know, may like, have probably seen. So in some places it may have a lot to do with Trump, in other places it may have very little to do with Trump. So you just have to be careful in how you interpret that. According to the New York Times today, $1 billion has been spent in advertising and political consulting for this midterm election, which is truly obscene. But
we don't have any rules about it anymore. People like to blame it on a Supreme Court ruling, but in fact, Congress makes the laws, and Congress could do something about it if they had the political will, but they don't. The second thing is, most of this $1 billion went to negative campaigning. And here's what has happened in the U.S. In 2000, 75% of the issues were framed by journalists, by news organizations. Mm-hmm. By 2016, that had completely flipped, and 75% of the issues are now framed by candidates, political consultants, or their surrogates. And when candidates define the issues, they're going to be negative, because they're not going to say good things about their opponent. Thus, almost all the political advertising now has been negative. It's been attack advertising to try to tear down the opponent and also institutions. And certainly journalists have done a lot of that on their own. One of the ironies of watching this is that they're doing exit polling. And they're asking people about issues. But in both the national and local coverage, 90% of the news coverage about politics is about what we call the horse race. Who's winning or losing, or political strategy. Only about 10% of it actually covers the issues. Yet when people in exit polls, they're asked in exit polls, well, what? All of a sudden, it's like we're concerned about the issues. And there's a certain irony in that, because almost none of the coverage concerns issues. I think I'll stop there. Ok. I've thrown enough bombs. Ok, thank you. Quando falamos dos assuntos que mobilizam os cidadãos a ir votar, o problema também grande que os Estados Unidos têm da abstenção, e eu se calhar pedi ao embaixador Francisco Seixas da Costa que fizesse um comentário. Se tivesse que fazer um telegrama de Washington agora, o que é que diria? Que assuntos é que acharia que marcam e que fazem mexer os cidadãos norte-americanos nas eleições? Bom, é muito difícil comentar em cima destes acontecimentos, e particularmente depois de um debate em que foram, digamos, revistos os mais variados aspectos. Eu diria que hoje em dia, eu vou dizer uma coisa que se calhar é um pouco arriscado, mas eu diria que há algum sucesso na Operação Trump. A Operação Trump, desde que foi montada e desde que está no poder, apesar de tudo, tendo em conta aquilo que eram as expectativas profundamente negativas que existiam a respeito da administração Trump, tendo em conta, digamos, o choque que foi até para o mundo aquilo que é a sua ação, eu diria que Trump tem conseguido, em primeiro lugar, garantir a fidelidade do Partido Republicano à sua volta, independentemente de no início até ter perdido, digamos, no pré-eleições, alguns setores republicanos mais moderados, o Never Trump dessa época. Trump tem conseguido definir isso, tem conseguido trazer uma agenda confrontacional e sustentar uma agenda confrontacional em permanência, e essa agenda confrontacional, sejamos claros, que tem o seu sucesso naquilo que é o seu eleitorado, relativamente à manutenção do medo criado sobre as questões da imigração, que é um dos pontos fundamentais dessa agenda. Uma narrativa que tem, apesar de tudo, sustentado a questão do sucesso económico. E o sucesso económico, mesmo que alguns o não sintam ainda, aliás, há bocadinho apareceram aqui algumas estatísticas, é algo que, apesar de tudo, mantém-se numa espécie de horizonte de esperança de muita gente e de muitos daqueles que votaram Trump. Portanto, eu diria que a agenda de Trump, neste quadro,
é ainda uma agenda de esperança para muita gente, para aqueles que já votaram. E é uma agenda de algum sucesso no plano político. Se a sua performance nestas eleições não for muito negativa, eu diria que Trump acaba por garantir, digamos, uma sustentação que lhe permitirá avançar para as eleições de 2020 ainda com um forte lastro interno. Agora, em que medida é que vai ser possível manter uma América e uma tensão tão elevada na opinião pública e em que medida é que isso garantirá, digamos, um movimento saudável na democracia americana? Porque nós estamos a assistir hoje na democracia americana, não é a primeira vez, contrariamente ao que se possa pensar, mas nós estamos a assistir a uma polarização de um radicalismo que praticamente não existia no passado. Eu não me lembro de nenhuma eleição que tenha tido esta agenda tão radical. E, por outro lado, até no plano semântico, nós estamos a ver extremos que vão quase aos tempos da Guerra Fria. Há pouco Donald Trump falava do socialismo que aí vinha ao nível das propostas das questões de saúde. Ted Cruz falava da extrema-esquerda que estava aí a tomar conta. Nós estamos mesmo ao nível semântico a entrar num tempo de grande confrontação. Será que Trump consegue sustentar isto até às eleições de 2020? Como é que é uma América, como é que vai reagir uma América nesta tensão permanente? Raramente se viu uma presidência tão tensa no plano político como até agora. Não há business as usual, não há aquele tempo normal que, apesar de tudo, se passa durante uma parte das presidências. Aquilo que estava aqui a ser dito, já não sei por quem, a propósito do estado de graça que normalmente um presidente tem no início. Trump não teve esse estado de graça. Não teve esse estado de graça por razões objetivas que têm a ver com a sua agenda e com o modo como afirmou essa sua agenda. Como é que é possível manter uma presidência permanentemente nesta tensão? Essa é a minha grande dúvida relativamente ao que vai suceder nos Estados Unidos. E, em particular, se acaso ele perder a Câmara dos Representantes, não é a tragédia total. Aparentemente não vai perder o Senado, mas vai tornar a presidência muito mais complexa e mais do que isso, será muito difícil a Trump, que não tem normalmente um discurso acomodatício e negocial, trabalhar com uma Câmara de Representantes democrática. Portanto, será que teremos um novo Trump? Será que é possível termos um Trump mais dialogante num quadro? São estas as minhas dúvidas neste momento. Quanto às questões da agenda, quanto às questões propriamente das preocupações, eu acho que elas são muito evidentes, que é a utilização dos medos e a utilização da insegurança como um fator essencial da agenda política. João Castro, se calhar eu perguntava-lhe, estávamos aqui a falar da agenda política dos democratas e dos republicanos e, de facto, a agenda Trump é bastante visível, não é? Na cobertura mediática que nós vamos acompanhando, mas parece-me que os democratas têm tido alguma dificuldade em ter uma agenda que não seja uma agenda de oposição aos republicanos e ao presidente Trump. Será que eles estão a conseguir ser de facto uma alternativa? De que forma é que tipo de análise é que faria daquilo que é a campanha democrata? Muito bem. Obrigado pela questão e obrigado aqui pelo convite para aqui estar. Se calhar só fazer também um primeiro enquadramento de como é que eu olho para estas questões todas dos Estados Unidos e a minha relação com aquele país. Ora bem, eu sou português, nascido cá, no Porto, o meu sotaque é capaz de o denunciar, mas foi nos Estados Unidos que eu aprendi a ler e escrever. Foi nos Estados Unidos que depois fiz uns anos mais tarde lá voltei para fazer o meu doutoramento. Quando lá estive, na altura já de fazer o doutoramento, estive com uma oportunidade de presidente da Associação dos Estudantes Portugueses nos Estados Unidos, tentar fazer a ponte entre os portugueses que estavam nos Estados Unidos e que queriam ir e os que queriam voltar. E, portanto, nessa altura, foi na altura em que efetivamente comecei a conhecer um bocadinho melhor como é que aquele país funcionava. Foi também o país que me deu a oportunidade de, a certa altura, dar um salto, e acho que este enquadramento é, se calhar, relevante para depois perceber um bocadinho
visão dos democratas e da forma como aquele país funciona. Eu sou engenheiro eletrotécnico e a minha primeira oportunidade que eu tive foi de ir ver ir imbuído dentro do Silicon Valley e ver como é que a grande indústria desta área trabalhava. E, portanto, as minhas experiências, as minhas convivências com os Estados Unidos é nas pontas, é onde há mar. Se calhar por ser português, o mar sempre me teve por perto, mas se calhar também as oportunidades que aquele país potenciou para estrangeiros poderem estar, e fui sempre muito, muito bem tratado. Mas são sítios que são, naturalmente, Califórnia e Massachusetts, claramente com um viés democrata. E pronto, essas pessoas que me rodeavam para seguir, se calhar um bocadinho agora de encontro à questão. E eu não sei se é tanto uma questão de terem uma estratégia específica ou não, mas é se eles conseguem, e isto é a minha tese, vendo se calhar já o que foi, portanto, o George W. Bush e a sua reeleição, e que nós víamos da Europa, a certa altura há um jornal qualquer que faz uma capa a dizer como é que é possível reelegerem esta pessoa. Acho que há aqui um fenómeno, uma vaga de mudança, que acho que hoje está explícita da forma como nós vemos o Brexit, como vemos se calhar o Bolsonaro, vemos algumas destas coisas, que é efetivamente o contexto de assimilação de informação e as plataformas que são criadas para tal e a forma como é que os diferentes agentes atuam nelas. Eu tenho para mim a tese que Trump é um acaso, é uma peça, um puzzle que encaixou na altura certa, estava no sítio certo na altura certa e caiu no goto da forma como todas as coisas se estruturam e como as pessoas tomam decisões e decidem eleger. E que os democratas não conseguiram encontrar ninguém que encaixe nessa peça do puzzle. Tiveram uma aberração histórica com o Barack Obama. Portanto, rompe com alguns dos preconceitos de eleição americanos. Portanto, primeira pessoa de cor a conseguir ser eleita. Mas consegue acontecer, Obama acontece numa altura em que o mundo também andava um bocadinho à procura de um farol, e ele encantou o mundo. Ele tem um discurso, ele tem uma posição que encantou toda a gente. Ele incorporou um pouco essa alternativa, não é? Claramente. Há um ano depois do Obama ser eleito, ele entrega. Falta aos democratas neste momento, não é? Falta essa sereia que o Obama foi. Que alternativa é que os democratas são, ou podem ser, quer dizer, além do movimento, por exemplo, Me Too, que teve imenso impacto, que foi dinamizado, enfim, por pessoas ligadas ao Partido Democrata, ou podia servir, mas que tipo de ideias, que tipo de estratégia em termos de issues, como dizia o Oli, de issues de debate, de campanha, é que os democratas têm? Eles têm falta disso ou não? Eu acho que eles têm. Acho que isso é um bom exemplo. O Me Too ganha a dimensão que ganha, mas surge quase que espontaneamente. É um cogumelo que brota. Porque hoje há território, há autoestradas para que alguns desses movimentos consigam rapidamente tomar as dimensões que têm. Acho que é isso que falta aos democratas. Acho que eles ainda estão num período de tentar encontrar, mesmo aos republicanos. Portanto, este Partido Republicano é diferente. O Trump e o Tea Party, se calhar, se quisermos ir mais atrás, surge um bocadinho como algo que, eu não queria dizer um cancro, tipicamente dizemos que isso tem uma carga negativa, mas é algo que tomou de assalto e tomou conta daquilo que era o... Eu acho que deixa de fazer sentido quase que... Podemos falar dos republicanos, que é nos republicanos, mas a ideia do GOP, do Grand Old Party, isto já não é o Old Party, não é? É um novo party que está ali naquele enquadramento. E, portanto, se calhar também dentro dos republicanos também não há procura de perceber o que é que lhes aconteceu e porque é que tem um Trump. E os democratas também não há procura de quem é que há de ser o farol deles. Tiveram um com o Obama. Acho que o mundo lhe deu o Nobel da Paz um bocadinho à volta desse encanto, sem ele fazer quase nada, a não ser
esses grandes discursos de que ele conseguiria, ou que nós conseguiríamos, mas essa é a leitura que eu faria. Se calhar o outro complemento a tudo isto é que temos que ter também um enquadramento diferente. O Francisco Louçã também falava do que é que nós temos hoje enquanto plataformas. Se calhar olhava também para a questão de que algumas das... Se antes olhávamos para os países e as políticas internacionais dos países que tinham dentro deles as empresas e que deixaram de ser empresas nacionais para serem multinacionais, nós começamos a ver algumas que têm um comportamento, já diria, supranacional. Portanto, quando a Apple diz que se recusa a deixar que o FBI tenha acesso aos protocolos de cifra dos seus equipamentos, está a dizer, eu olho, os meus clientes estão no mundo inteiro e eu olho para o mundo inteiro. Por acaso comecei aqui, respeito o sítio onde comecei, é lá que eu tenho a seta e tudo mais, mas já olham para o mundo de uma forma diferente. Já não são um súbdito do governo americano, já são entidades com outra envergadura. Portanto, the times have changed, se calhar, e acho que ainda andamos todos à procura de como é que... E por isso estamos aqui, depois da meia-noite, um bocadinho preocupados ou interessados a tentar saber o que é que isto vai dar para a frente, e estamos todos aqui, muitas pessoas, a tentar ajudar a interpretar. E, portanto, eu não tenho grandes soluções, não serei o estratega do Partido Democrata, serei um palpiteiro, não é? António, em termos de mobilização dos cidadãos, temos a economia é um ponto importante, não é? Mas tem vindo a estar em crescimento nos últimos anos. O que é que diria que é importante nos Estados Unidos e, enfim, um pouco temos esse problema de mobilização dos cidadãos para o voto, não é? Só 40% dos americanos, cerca de 40% dos americanos é que votaram. O que é que falta aqui em termos de mobilização dos cidadãos? Há muitos americanos que estão desconectados da política, que não têm interesse, não é? O que é que acha? O que é que acha que falta na política americana, que poderia mobilizar mais os americanos a participar politicamente? Muito bem. Boa noite a todos. Começar por agradecer ao professor Paes Ferreira o convite amável. Primeiro, o que é que faz as pessoas votar nesta eleição é o mesmo de sempre, acho, e acho que são exageradas as diferenças. Respeitam que é essencialmente como é que as pessoas declinam na sua vida e na sua mudança de condições de vida as hipóteses que estão em cima da mesa. Não acho que aquilo que leve e que levou o Trump à vitória é uma política ou é um discurso de medo. No seu conjunto, é uma reação de um conjunto de pessoas a verem em alguém a oportunidade para a sua situação que foi esquecida poder ter uma resposta. Aparentemente, grande parte do aumento do voto dele nas eleições foi sobretudo homens, classe média baixa, que o Francisco Louçã usou a expressão dos predadores da globalização, mas é ver, tal como eu acho que aconteceu sempre nas democracias, as pessoas votam em função daqueles que acham que lhes vão dar progresso. O que tem dificultado a vida nos Estados Unidos são alguns grupos. Trump capitalizou o grupo destes homens de classe média baixa, mas e vimos isso um bocadinho também no Reino Unido, mas é sobretudo a dificuldade que o povo, ou muitos destes também veem, em aceitarem a posição já não absolutamente hegemónica e tranquila de há 20 anos atrás dos Estados Unidos. O que eu quero dizer com isto é que eu acho que nós estamos a olhar para este momento como um momento, dizia aqui o embaixador, único, isto raramente foi observado. Eu acho que os últimos 20 anos ou 25 anos é que foram um tempo excepcionalmente raro. Os últimos 20, desde eu diria até
meio do mandato do Obama. Explico. Discurso de ódio e de confrontação e de polarização existiu várias vezes na história americana, com mais ou menos com um voto mais ou menos universal. Podemos regressar lá atrás aos princípios, às eleições do presidente Jackson, ou, se quisermos, já no século XX, o discurso de ódio fomentava aquilo que nós na Europa chamamos o macartismo, do McCarthy, não é? Ou uma disputa muito grande à volta de escolhas que representadas pelo Roosevelt no segundo do século XX, e depois o discurso anti que alimentou os americanos, muito o lado conservador na década de 70, e que depois desembocou uma coligação inteligente feita pelo Reagan, que foi para além só das pessoas que sentiam isso. E, portanto, eu acho que não é novo. A campanha negativa, no fundo, não é nova. Não é nova a campanha negativa. Não é nova a democracia estar nas mãos transitoriamente de transmissores de informação não confiáveis. Recordo que a comunicação social de massas começa nos Estados Unidos através de jornais de partidos. Final do século XIX, início do século XX. E, portanto, o grau de confiança que existia da população num único ponto de informação era muito limitado. Mas eu a acho escala agora é muito não, maior. eu reparo, a escala é maior e eu acho que nós estamos de facto numa fase de transição tecnológica. O Francisco Louçã falava disso, eu acho que era a propósito de outra coisa, mas estamos a viver o mesmo problema, mas com uma tecnologia diferente. E, portanto, o primeiro ponto, eu acho que parte dos nossos receios são não experiências originais, mas estamos a reviver situações que já vivemos no passado, em que a democracia liberal conseguiu se ajustar para esse efeito. Acho que só há um resultado que é histórico, que pode ser histórico esta noite, que pode mudar alguma coisa. Poucos de nós acreditamos nele, eu diria que provavelmente todos aqui não esperamos que ele seja, que era os democratas não ganharem nada. Não ganharem nada de nenhuma das duas câmaras, e o mais provável será a Câmara dos Representantes. Só esse é que muda alguma coisa no que são os Estados Unidos e na política americana, parece. Porque mesmo que acontecesse o Blue Wave esta noite e os democratas ficassem com o controle do Senado e da Câmara de Representantes, não iriam conseguir verdadeiramente mudar nada de relevante. Porquê? Porque o sistema político e de governo, os tais checks and balances, impede qualquer iniciativa legislativa de ser concretizada. Eles não têm depois a supermaioria de qualquer forma para ultrapassar o veto presidencial. Não têm os votos suficientes no Senado, como já aqui também falámos, para avançar com o impeachment. Têm bem presente o efeito devastador, aí sim, para os republicanos, das tentativas de, a partir da oposição, destituírem o Clinton através do impeachment. E, portanto, eu diria que mesmo um grande resultado democrata vai deixar tudo em aberto para os próximos anos. Eu diria tudo em aberto. Só o resultado de uma vitória completa republicana é que mudava muito em perspectiva. Primeiro, na agenda legislativa. Segundo, no alinhamento dos dois partidos. Se os democratas, surpreendentemente, tivessem um choque e não conseguissem ganhar pelo menos a Câmara Baixa, provavelmente o que teríamos era uma viragem mais à esquerda radical dos democratas. Isso era uma mudança grande. E depois, provavelmente, teríamos um agravar da fragilização do Estado de Direito, do rule of law, que temos assistido tenuamente nos últimos 2 anos e que provavelmente se concretizaria. Esse cenário parece ser pouco provável, uma vitória republicana nas duas câmaras, e, portanto, acho que o cenário é menos crítico. Nós não sabemos o que é que esta eleição está a dar em termos de participação. Há uns números, para responder, voltando à sua pergunta, há uns números a meio da nossa tarde, princípio da manhã, que apontavam para ser uma participação mais elevada que no passado. Isso não significa particularmente nada. Isso aconteceu com o Obama e foi muito pouco duradouro. E, portanto, eu queria... O que é que pode ser a resposta? A resposta
para a leitura do mapa americano, eu acho que está não apenas, obviamente, no quem é que vence as duas câmaras e a maioria das posições de governador, mas depois quem é que ganha algumas corridas onde a guerra está a ser feita entre um moderado republicano ou um moderado democrata com um contraparte que é menos moderado. E eu acho que essa é a principal avaliação que tem que ser feita. Nós recebemos aqui na Europa relatos e entusiasmamos com o Beto, ou então com a senhora, aliás, que constava da Alexandria, que estava no folheto deste evento, mas eles fazem parte de um grupo que é muito energético dentro dos democratas, mas é um grupo minoritário, mais ou menos todos na linha mais à esquerda embora o Beto tenha tentado moderar o seu discurso. Parece-me que o Partido Democrata terá poucas hipóteses seguindo essa via, se, como aconteceu nas primárias, ganharam sobretudo os candidatos moderados democratas. Se voltar a repetir isto, com qualquer resultado favorável para os democratas, passar por a vitória desses candidatos, eu acho que há uma possibilidade de esse lado democrata procurando dar respostas de progresso. O problema, parece, dos democratas dos últimos anos é que confundiram a agenda progressista com uma agenda identitária. E caíram na armadilha de Trump, basicamente. Obrigada, António. Eu, se calhar, perguntava à audiência se quer fazer, alguém da audiência quer fazer algum comentário, também para as pessoas poderem participar do debate, pôr alguma questão. Yes. I heard the impeachment word. Nancy Pelosi, who is likely to be, again, Speaker of the House, told a private luncheon group today of Democratic strategists and major donors that if Democrats gain control of the House, there are likely to be a lot of committee hearings calling Trump's people up to testify and explain things. But that impeachment was not on the table. Yeah, that's what I said. Exactly. Okay. Yeah. Secondly, the thing that I would be watching now is the Mueller investigation. Because there was this silent period before the election where he was very careful not to indict. He hasn't leaked anything that I'm aware of. But now that the election is over, you know that he's been working away. And I would not be surprised to see in the next, 2 or 3 weeks, some significant, for example, indictments. I don't know how close he is to being finished, but nobody's talking about that now, and it's been really quiet. So, does it in any way depend on the outcomes of today? No, none whatsoever. I believe. I think that the only thing he did not want to be accused of interfering with the election. But I think now that the election is over, and he's working at his own pace, but there's a saying, the silence is resounding from his office, and I have a feeling that we're going to start hearing some things. That could lead to impeachment. But that's why the Democrats don't have to worry about doing it themselves. They just wait for the Mueller report. And if there's impeachable activities cited in that report, then it gets really interesting for the Senate, which would have to be judge and jury of impeachment if the House voted it. But your idea of
Mueller investigation to go a little bit further now would be more likely if Trump comes weakened in this election. If he no, can you imagine, for example, you think the impeachment process is likely to proceed with results if, for example, the Republicans get a majority in the House? I think if Mueller, depending on what he finds, for example, if he finds that Trump conspired with the Russians, or with WikiLeaks, Roger Stone, or with dirty tricks or things we may not even know about, I think if there's a good legal case there, I think it would place some Republicans, House and Senate, in a really tough position. But what Democrats have been saying is that it needs to be a bomb, not just some. I think I agree because, we did this with Clinton, which was stupid. And the public didn't agree with it because they said, why screw up government for 2 years to go through this impeachment? Is this really a high crime or misdemeanor? I think we've got to wait and see what Mueller finds. The other thing that, and maybe it won't make any difference now, I'd be really curious if a House committee can get a hold of Trump's tax records. For example. Well, I'm sorry, it's getting very late in Portugal. Eu se calhar chamava o próximo painel. O Pedro era suposto. A Sandra Monteiro, o embaixador Fernando Neves e não sei mudávamos, se calhar, o painel.